Sabe aquela sensação de preguiça? Aquele momento em que o corpo simplesmente não quer se mexer, mesmo com uma lista gigante de coisas para fazer? Pois é, isso é bem familiar para muita gente, né? O mais comum é a gente se culpar, se chamar de preguiçoso. Mas e se não for nada disso? Nessa análise, a gente vai explorar uma ideia muito interessante. E se o que a gente chama de preguiça for, na verdade, outra coisa? A pergunta central que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. E se essa resistência toda que a gente sente não for uma falha de caráter, um defeito, mas sim um sinal, uma mensagem importante que o nosso cérebro está tentando nos mandar? É uma mudança de perspectiva que, olha, pode mudar tudo. Então vamos colocar as duas ideias lado a lado. De um lado tem a crença comum, preguiça é simplesmente falta de vontade, de esforço, ponto final. Mas do outro lado tem a realidade psicológica, que enxerga isso como um mecanismo de defesa, um sinal de que, opa, tem algo mais profundo acontecendo aí. E aqui está a chave para entender tudo. O nosso cérebro tem um modo protetor. Ele foi programado para nos poupar, para economizar energia e nos proteger de sobrecarga, de medo, de esgotamento. Então, ele resiste a esforços que parecem desnecessários ou até perigosos. Não é preguiça, entende? É o cérebro sendo eficiente e protetor. E só essa mudança de olhar já é fundamental. O primeiro grande sinal de que não é preguiça é a sobrecarga mental. Quando tem tanta, mas tanta coisa para fazer, a mente pode simplesmente travar, dar um tilt e não fazer nada. Isso não é preguiça, é o cérebro se desligando para se proteger do excesso de informação e da pressão. É a famosa paralisia por análise. Tá, e como é que se supera isso? O segredo é simplificar. Em vez de olhar para a montanha inteira, a gente foca só no primeiro passo. Em vez de pensar, preciso escrever a redação, o pensamento vira, vou escrever só uma frase. Ou então, usar a regra dos 2 minutos. Se algo leva menos de 2 minutos, faz agora. Essas pequenas vitórias dão um empurrãozinho, sabe? Elas criam um impulso que engana o cérebro e coloca a gente em movimento. O segundo sinal é a desmotivação. Já parou para pensar por que é tão fácil passar horas em redes sociais, mas tão difícil começar a trabalhar? É simples, nosso cérebro ama a recompensa imediata. O trabalho duro, bem, a recompensa vem a longo prazo. Já o lazer oferece prazer na hora. Adivinha qual dos dois ele vai preferir? A solução aqui é meio que hackear esse sistema de recompensas do cérebro. Uma estratégia é criar um prêmio para depois de uma tarefa difícil. Ou, uma que é ainda melhor, é usar o tal do agrupamento de tentações. Basicamente, é combinar algo chato com algo prazeroso. Por exemplo, ouvir seu podcast favorito enquanto arruma a casa. Isso faz com que o cérebro comece a associar o esforço com o prazer. Agora, o terceiro sinal é um dos mais sérios, o esgotamento, ou burnout. E atenção, isso não é sentir um pouquinho de cansaço, não. É uma exaustão completa, onde até as coisas que antes davam prazer perdem a graça. É o resultado de viver em modo de produtividade constante, sem o descanso adequado. Aqui, o ponto crucial é fazer uma autoavaliação bem honesta. O que está acontecendo é preguiça ou é exaustão? Se for a segunda opção, a única solução é descansar. De verdade, vários estudos mostram que pausas não são um luxo, são uma necessidade para a gente ser produtivo. E tem um fato, se a gente não se permite parar, o corpo nos força a parar, e geralmente de um jeito bem pior. O quarto sinal é o medo de falhar, que muitas vezes se esconde atrás do perfeccionismo. A pessoa evita começar uma tarefa porque, lá no fundo, o cérebro está operando com uma lógica bem simples. Se eu não tentar, eu não posso falhar. É uma forma de autoproteção que acaba levando a uma paralisia total. Para combater isso, a gente precisa mudar o objetivo. A meta não é a perfeição, a meta é só começar. Uma estratégia muito eficaz é se dar permissão para fazer um primeiro rascunho bem ruim, sabe? Sem julgamento, só para sair do lugar. E lembrar daquele mantra, feito é melhor que perfeito. E o quinto e último sinal é o desalinhamento. É muito comum a gente ver como existe uma energia quase infinita para hobbies, mas para tarefas obrigatórias, a energia some. Se uma atividade parece chata, irrelevante ou imposta, o cérebro naturalmente vai resistir a ela com todas as forças. Como nem sempre dá para mudar a tarefa, a solução é mudar nossa perspectiva sobre ela. Uma abordagem é encontrar o seu porquê, tentar conectar aquela atividade a um objetivo maior, algo que realmente importe. Outra é deixar a coisa mais interessante, transformar num jogo, num desafio pessoal. Usar a criatividade pode ser uma grande arma contra o tédio. E tudo isso nos leva a esta conclusão, que é muito poderosa.
A preguiça não é a doença, ela é o sintoma. É um alerta de que algo mais fundo, seja sobrecarga, medo ou esgotamento, precisa de atenção. E no momento em que a gente consegue identificar a causa raiz, aí sim é possível retomar o controle. Então, para a gente fechar, fica a pergunta para reflexão. Olhando para esses 5 sinais, sobrecarga, desmotivação, esgotamento, medo de falhar e o desalinhamento de tarefas, qual deles parece ser o alerta que soa mais frequentemente na sua vida? Identificar esse padrão é o começo de tudo.